Mas se liga aí, não é aula de violão, beleza? É aula de redes Wi-Fi. Se liga aí no canal e vamos daqui a pouquinho começar a aula. Valeu! Então, frequentemente nos deparamos com pessoas usando esse tipo de rede, seja em aeroporto, shopping, pizzaria, lanchonete e por que também não em nossas casas. Os eletrônicos como celulares, tablets, computadores, né? Tudo sem usar nenhum tipo de cabeamento, tudo usando a conexão sem fio. Então, a chamada rede Wi-Fi é uma rede sem fio, também chamada de rede wireless, na qual podemos ter acesso à internet apenas por sinal de ondas de rádio. Então, qual vai ser a nossa programação? Vamos falar sobre o que é o Wi-Fi, já demos uma introdução do que é o Wi-Fi, né? Como funcionam as redes Wi-Fi, quais os padrões de transmissões Wi-Fi, como evitar interferências na rede e segurança na rede Wi-Fi, quanto é importante isso aí, certo? O que é Wi-Fi? Então, a chamada rede Wi-Fi é uma rede sem fio, também chamada de wireless, na qual podemos ter acesso a um sinal de ondas de rádio, assim também como televisões, celulares, não sendo necessária a utilização de fios. Essa que possamos facilitar a nossa vida, ou seja, em qualquer ambiente de nossa casa, nós vamos ter o sinal de rádio, tá? As ondas de rádio são ondas eletromagnéticas formadas por combinações dos campos elétrico e magnético que se propagam no espaço perpendicularmente, transportando energia, utilizadas pelas emissoras de rádio. Basicamente, nos locais onde há sistemas que fazem uso de ondas de rádio, um circuito elétrico é o responsável por provocar a oscilação de elétrons na antena emissora. Estes elétrons são responsáveis, ou melhor, são acelerados e, em virtude disso, emitem ondas de rádio aos quais transportam as informações até uma antena receptora. Ou seja, as redes Wi-Fi utilizadas para fornecer acesso sem fio à internet operam de forma análoga. Um adaptador sem fio para computadores capta as informações e as traduz na forma de sinais de rádio, aos quais são transmitidos com auxílio de uma antena. Como está aí o exemplo, eu tenho no centro um roteador e tenho diversos outros equipamentos eletrônicos que estão utilizando dessas ondas eletromagnéticas, certo? O roteador, que é a nossa peça aqui, ó, que está no meio aqui da imagem, da ilustração para vocês aí, ele é o meu principal componente para fornecer o meu sinal. Sua função é realizar a distribuição dos sinais de rede, além de escolher o melhor caminho para o envio de um conjunto de dados. Agora a gente vai ver essa parte como funciona as redes Wi-Fi. Antes da gente falar sobre o que está aqui na tela para vocês, vamos entender um pouco, até um exemplo aqui para vocês. Imagine que você está no local, no ambiente, imagine que esse ambiente é um prédio e você está num andar e esse prédio tem uma rede Wi-Fi e de repente você está num andar conectado e sai de um andar e vai para o outro andar e de repente o seu Wi-Fi não pega mais. Ora, todo mundo está conectado e você não está conectado. Ou você vai pensar, opa, será que é alguma bronca na minha placa de rede sem fio? Ou será que mudaram a senha da rede? Ou melhor, qual a sua placa de rede Wi-Fi? Qual o padrão da sua placa de rede Wi-Fi? Então, existe alguns padrões de rede sem fio, como está descrito aí, da família 802.11, do I3E, vai estar
estabelecidos dentro de uma frequência. Eu tenho 2.4 GHz e tenho 5 GHz, né? O padrão normal é o I3E 802.11, que ele é do padrão que opera na frequência 2.4 GHz. Na sua teoria, a capacidade dele é 2 megabits por segundo, certo? O outro padrão 802.11a, ele consegue atingir uma velocidade bem maior do que o padrão original, tá? Ele já opera numa frequência de 5 GHz e ele trabalha com 54 megabits por segundo, certo? O 802.e, operando numa frequência 2.4 GHz, com a capacidade também teórica de 11 megabits por segundo, é um padrão muito usado em redes domésticas, né? Entretanto, sua velocidade é menor que a anterior. Ele alcança só 11 megabits por segundo, tá? Ele tem uma sequência direta de espalhamento de espectro para diminuição da interferência. Então, quer dizer que ele vai espalhar uma amplitude maior do seu espectro, que vai ser o seu sinal, para diminuir. Temos ainda o 802.11g, que é um padrão que também opera na frequência 11 GHz, visando manter os benefícios do padrão 11.b, tá? Uma tecnologia mais eficiente, tá? E por consequência possui menos problemas relacionados à interferência do sinal, tá? Ele tem uma capacidade teórica de 54 megabits por segundo, tá? Ele, na questão de analisar uma questão de velocidade maior do que o 11B, isso tá claro, evidente, está escrito aí, e é show de bola, tá? O 802.11n, tá? Esse padrão consegue atingir uma velocidade de até 300 megabits por segundo, certo? Contudo, esse não é o seu único diferencial em relação aos outros, tá? Ele pode também operar numa frequência de 2.4 GHz e barra ou 5 GHz, com capacidade, pode se estender, eu falei 300, mas pode se estender até 600 megabits por segundo, tá? Esse padrão utiliza uma tecnologia, um método de transmissão MIMO-OFDM, que essa tecnologia permite ter múltiplas entradas e múltiplas saídas para os dados. Com ela, aumentamos a velocidade do Wi-Fi, seu alcance e estabilidade. Esse padrão também tem compatibilidade com os padrões anteriores. Então, alguns roteadores têm a opção de escolher em qual padrão trabalhar. Outros podem trabalhar em mais de um modo ao mesmo tempo. Sabemos disso, podemos ir até a configuração lá do roteador e escolher aquela que nos melhor atende, ok? Então, esses são os padrões da família I3E 802.11, certo? Agora vamos falar sobre como evitar interferências na rede Wi-Fi. Então, o primeiro ponto é você determinar qual o tipo de tecnologia que você vai usar, certo? Então, eu tenho aí as tecnologias que foram faladas no slide anterior, né? A tecnologia A, B, G e N, né? Que muitos roteadores usam esse tipo de tecnologia, certo? Então, isso é um dos métodos que você tem como aplicar e evitar interferência na sua rede. O segundo ponto, ele fala sobre a interferência do sinal, que é uma dica importante para evitar o sinal, é posicionar o roteador longe de geradores de interferência. Ora, o que mais se fala, o que mais se tem tutorial, o que mais se propaga por aí são essas dicas de onde posicionar os seus roteadores. Nós temos vários exemplos de
pessoas que colocaram o seu roteador próximo a telefone sem fio, próximo a micro-ondas, próximo a computadores, TVs, sons, e alguns desses equipamentos eletrônicos eles operam com a frequência de 2.4 GHz, que é a mesma dos roteadores, e isso vai fazer com que o teu sinal seja impactado, ele tenha interferência. Outro exemplo é espelho. Se você tiver espelho próximo ao teu roteador, ele vai também causar interferência. A terceira dica é você encontrar a melhor posição para colocar o teu roteador. Ok? O quarto ponto que a gente vai falar é você mudar a frequência. Como vimos no item 3, é possível melhorar o seu sinal eliminando possíveis interferências quando você muda a frequência. Já que grande parte dos roteadores atuais oferece frequência de 2.4 a 5 GHz, então você pode estar escolhendo qual a frequência você vai usar. Ora, você tem uma gama enorme de frequências para você mudar. Então isso aí vai fazer a diferença, tá? O que você pode usar é você dar o canal do seu roteador. Ou seja, o que é que acontece, pessoal? Muitas pessoas compram o roteador, configura lá o seu SSID, o seu nome da sua rede, coloca uma senha e beleza, joga o sinal no ar, mas não vê que o canal daquele roteador ele está impactando em outros canais e outros canais ao seu redor está impactando no seu canal. Isso vai gerar uma competitividade na hora da geração do sinal, né? Vai diminuir a capacidade, permitindo que o sinal gerado não tenha que competir com outros. Ou seja, você muda o seu canal. Como você vai fazer isso? Como você vai descobrir qual é o canal? Então, dessa forma aqui, videozinho aqui, ó, eu mostro de uma forma bem bacana como você vai alterar o seu canal. Olha, baixe um aplicativo chamado Analyzer, tem aí para Android, para iOS, e você vai descobrir os canais dos roteadores. Vejam, aqui ó, esse maior aqui é o meu roteador, certo? E ele está dizendo qual é o meu canal. Esse próximo aqui, ó, ele vai mostrar todas as minhas redes que foram abertas aqui próximo ao meu roteador, certo? Em seguida, ele vai mostrar quais os melhores canais para você utilizar, certo? E aqui ele está mostrando, olha, qual é o canal que eu tenho no meu roteador e quais os canais que estão se repetindo nos roteadores próximo a mim. Então, com esse aplicativo, eu consigo descobrir, certo? Quais são os canais que tem aqui em torno de mim, e aí eu vou colocar aquele que menos se repete, tá? Se eu estou vendo aqui que o canal 11, ou o canal, na verdade, o canal 1, o canal 6 se repete muito, eu vou colocar o canal 11, porque eles não se batem, tá? Isso vai facilitar para mim, vai facilitar o meu sinal, vai evitar interferência, tá? Outra dica importante é você fortalecer a segurança. Às vezes, a nossa rede acaba sendo prejudicada, não é pelo plano da operadora ou por falha do roteador, certo? É por conta daquele vizinho esperto que está usando a sua internet sem você saber. Então, como se proteger? Há duas formas. A primeira forma é você usar um protocolo de segurança aqui, ó, WPA2PSK, tá? Com a chave EIS, tá? Para que você possa colocar uma senha mais rigorosa, mais
forte, tá? Que é você criar uma senha forte com letras, números e caracteres especiais, que fica difícil para o cara derrubar, fica difícil para o cara descobrir, aliado a um protocolo forte como o WPA2. Em seguida, caso exista a opção do modelo esconder o SSID, aí se o seu roteador tiver essa opção de esconder o SSID, essa opção exige que quem deseja se conectar na rede tenha que pesquisá-la manualmente, certamente dificultando o acesso de quem quer usar a sua conexão sem permissão, certo? Vamos ficando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas de utilizar uma rede Wi-Fi. E aí, gostou da aula? Se você gostou, meu amiguinho, dá uma curtida aí, esse link aí embaixo. Segue aí a nossa página, compartilha com teus amigos aí, ajudar também. E talvez chegue lá naquela pessoa que tem ainda aquelas duvidazinhas enquanto usar a rede Wi-Fi. E aí você vai estar ajudando aquela pessoa. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no meu canal. Não esquece, segue aí, dá uma curtida e vamos em frente. Bye, bye.